Você sabe por que é importante escolher as suas matrizes, saber como é que escolhe, como que escolhe, quais que são esses detalhes. Eu vou te passar várias dicas sobre essa questão. Eu queria ficar aqui dentro da estufa te mostrando essas flores diferentes que eu tenho aqui, falando um pouco dessas matrizes, mas o calor aqui tá terrível. Eu vou ter que sair daqui um minuto, encontrar uma árvore para poder gravar numa sombra. E daqui a pouco eu vou te mostrar detalhes sobre essas vagens aqui, sobre como é que eu faço essa escolha e várias dicas que você pode aproveitar e aprender e começar agora a aplicar aí na sua coleção. Eu sou o Luciano, aqui do canal Rosa Deserto Goiás, colecionador de rosa deserto, especialista no cultivo dessas plantas incríveis. Me acompanhe até o final desse vídeo, se você quiser entender todos esses detalhes sobre essa seleção de matrizes. Pronto, arrumei um lugar que está bem mais tranquilo para conseguir gravar aqui embaixo de uma mangueira, numa árvore enorme, uma sombra que está bem fresquinha, vai ser ótimo agora. Mas então vamos lá, por que é importante escolher as suas matrizes, saber como é que é feita essa escolha. Bom, isso é importante para qualquer planta, não só para rosa deserto. Se você conhece alguém da área rural, se você tem um avô, um tio que tem um contato de pelo menos uns 25 anos aí na parte de lavoura, você pode perguntar, por exemplo, com relação à plantação de milho, como é que era 25 anos atrás e como é que é hoje. E você vai descobrir que mudou completamente. Mudaram as variedades, mudou a produtividade, mudou o quanto as plantas são homogêneas, o quanto é mais fácil colher, ou seja, muita coisa mudou. Isso está relacionado à seleção das matrizes, que é uma parte pequenininha de uma ciência que é o melhoramento genético das plantas. Bom, só que qualquer pessoa pode fazer isso, pode aprender alguns detalhes, algumas dicas para já começar aí na sua coleção. Inclusive, isso é feito há milhares de anos. Os índios já faziam lá com milho, tem povos antigos que faziam com batata. Ou seja, esse conhecimento é um dos conhecimentos que levou as populações, a humanidade a se desenvolver muito, e você pode aplicar aí na sua coleção de rosas do deserto. Bom, se por acaso você estiver ouvindo um avião passando aqui, acho que tem alguém, inclusive, usando a aviação agrícola para pulverizar alguma plantação aqui, então ele está dando volta. Talvez você escute, talvez não, vamos ver se a câmera vai pegar. E uma das coisas que é muito importante nessa seleção das matrizes é simplesmente ver o quanto elas são férteis, o quanto vai ser fácil, o quanto vai ser difícil polinizar aí as suas matrizes. Mas não é só isso. Essa parte é o mínimo. Quando você rasga a flor ali, observa se ela tem todas as estruturas, se ela tem a parte feminina, se ela tem pólen, porque isso é fundamental. Mas esse é só um pedacinho e, é claro, tem várias outras características, como por exemplo, escolher aí o tipo de flor, o tipo do caudex, toda a estrutura da planta. Mas é por isso que essa ciência ela não é tão simples e ela exige muitas pessoas com esse objetivo de melhorar. E de preferência, cada uma delas focada em melhorar um pouco. É por isso que um grupo de colecionadores que conversa e que mantém esse contato, ele é importante, esse grupo, para poder avançar na qualidade das plantas. Imagina se você tivesse que começar lá com aquelas plantinhas rosas, aquelas mais simples que vieram lá da África, e ter que observar todas as características da planta até elas chegarem nas rosas do deserto que a gente tem hoje. Essas plantas que são um pouco mais resistentes à quantidade de água, são mais férteis, que têm cores muito diferentes, com caudex que também são diferentes. E tudo isso foi acontecendo aos poucos ao longo aí dos últimos 20 anos, por exemplo, inclusive avançou muito rápido, justamente por conta dessa habilidade que vários produtores já têm em selecionar as matrizes. E nessa parte de seleção, você pode, por exemplo, focar simplesmente no objetivo de renda extra, por exemplo, em selecionar as plantas que vão te dar as maiores vagens, com maior quantidade de semente, e esse processo, essa forma de seleção, ela é relativamente simples. E talvez você até pense, nossa, essa parte de seleção, de melhoramento genético é só para quem é muito grande, para quem tem uma coleção enorme, ou uma matriz, é simplesmente aquelas plantas muito grandes, como essa daqui, que já está com o caudex bem gordinho, que vai aguentar muitas coisas. Enfim, as pessoas dão um monte de desculpa para não ter que aprender um pouco mais, para não ter que aprender isso, mas eu já te contei que até os índios faziam esse processo de seleção das matrizes. E também eu vou aproveitar para te mostrar aqui, olha só, tem uma
plantinha pequena, num vasinho de 1 litro, já com uma vagem aqui. E aqui eu já comecei esse processo de seleção. E aqui do outro lado, olha só, um vaso igualzinho, do mesmo tamanho, e olha só o quanto de vagem que ela tem. É claro que a estrutura dessa planta é completamente diferente dessa outra aqui. Essa aqui ela tem um monte de galho, e ela é muito forte, olha só o tanto de vagem que ela está conseguindo segurar. E aqui eu tenho 2 estruturas completamente diferentes. Essa planta de cá ela é branca, e ela é ótima para polinizar. Qualquer pólen que eu encosto ali, ela já forma uma vagem. Então eu aproveito essa planta para colocar pólen de várias outras diferentes, de vários enxertos especiais, porque ela sempre me dá vagens e sementes que eu vou conseguir então fazer essa parte de melhoramento, escolhendo genéticas diferentes para ter plantas diferentes. Como por exemplo essa índigo aqui, ó, ela não é nada fácil de polinizar, ela tem muitas camadas, mas ela tem pólen, então eu também utilizo. Na sua coleção você pode fazer isso. Você pode ter plantas com objetivos diferentes. Mas, sempre lembrando que você vai ter que, aos poucos, ir deixando de lado e abrindo mão de algumas plantas que não são tão boas aí para sua coleção. Como assim? Esse é um dos fatores que mais atrapalha o colecionador, é o apego. E eu sei muito bem disso, eu também sou apegado a algumas plantas. Eu tenho dificuldade de abrir mão de me livrar de algumas, mas o que é esse se livrar de algumas plantas? Não é jogar fora. É simplesmente você pegar uma planta que não te dá vagens tão boas, eu já vou te mostrar a diferença dessa de cá e essa outra aqui. E às vezes transformar essa planta num porta-enxerto, transformar num cavalo, colocar alguma outra que você já descobriu, pode ser até mesmo uma branca como essa daqui, e você já descobriu que ela produz vagens muito boas, e você então utiliza uma planta que já está tão grande como essa daqui para poder enxertar. Essa daqui ela está com 10 vagens, olha só. E ela deveria aguentar muito mais pelo tamanho dessa planta aqui. Só que ela sempre dá vagens mais ou menos desse tamanho aqui. Elas não são... Se eu colocar a mão aqui, ó, um par inteiro de vagens tem um palmo. Elas não ficam grandes nessa planta daqui, apesar dela ser muito grande e ter um caudex enorme. Enquanto essa outra daqui, as vagens já são muito maiores, olha só. E além disso, essa aqui também é um enxerto especial, enquanto que essa aqui é uma rosa comum. Ou seja, até as rosas que são mais fáceis, são mais comuns, a gente precisa escolher. Nem sempre elas são as melhores em produzir sementes, não. Então, nesse processo de seleção das suas matrizes, você pode e deve começar logo que elas são novas assim ainda. Porque a partir desse momento você começa a descobrir se elas são realmente férteis. E você pode até mesmo descobrir que tem aí na sua coleção uma planta como essa daqui, pequena, e que consegue aguentar um monte de vagens, mas olha só o detalhe, tá? Isso aqui pode ser perigoso para algumas rosas do deserto. Uma planta pequena com tanta vagem assim. Você pode até mesmo descobrir uma planta que é fácil de polinizar. Ela consegue formar um monte de vagens, mas de repente ela começa a murchar. Quando a rosa do deserto tem uma quantidade muito maior de vagens do que ela suporta, esse é um efeito comum que pode acontecer. Ela vai ficando fraca, vai murchando, pode até mesmo morrer. Não é tão comum assim, você pode correr e eliminar alguma das vagens, vai dar até uma tristeza, mas você pode fazer isso para poder prevenir que a sua planta fique muito fraca. E nesse processo de seleção, se ainda não ficou claro para você, uma coisa que além desse início você tem que fazer é ter muita certeza do seu objetivo, porque se você não tiver um caminho, uma linha para seguir, você não vai conseguir fazer tudo. Você não vai conseguir selecionar resistência à praga, não vai conseguir selecionar flor, caudex, tudo ao mesmo tempo. Você pode começar com uma planta que já tem várias características, essa é uma forma de você acelerar esse processo, mas você vai ter que definir se você quer ter um foco maior no formato da planta, dependendo de se você já é um colecionador há algum tempo, você já sabe que tem algumas rosas do deserto que são mais alongadas, são mais magrinhas, mais alongadas, aquele tipo anaconda, tem aquelas que ficam muito mais largas, e dessa forma você pode até mesmo selecionar e escolher algumas espécies aí para sua coleção, como por exemplo as arábicas, tem essa estrutura, essa tendência a ficarem plantas muito mais largas e um pouco mais baixinhas.
Talvez você até conheça a DHA ou a Adênio medusa, que são aquelas rosas do deserto que tem a folha bem curvadinha, a folha um pouco mais fechada, é um formato completamente diferente. Ou seja, você pode ir selecionando, escolhendo matrizes e transformando a sua coleção numa coisa realmente única, realmente particular. E que você pode até mesmo em algum momento passar a ser reconhecido justamente por essa escolha, que pode ser um gosto pessoal seu. Ou até mesmo uma questão das flores. Tem gente que tem um foco muito maior em flores, enquanto outras pessoas têm mais no Caudex. E nas flores você pode até mesmo escolher um grupo de tonalidades, ou um grupo mais escuro, um grupo mais claro, ou a parte de amarelo, que tem várias amarelas diferentes, mais alaranjadas. E você pode ir fazendo dessa forma. Isso vai tornar a sua coleção muito mais eficiente, com matrizes melhores. Inclusive, se você tem um espaço pequeno, seu espaço não é muito grande, você precisa ser cada vez mais eficiente nessa parte de selecionar as matrizes. E dentro desses objetivos que você pode escolher, tem, por exemplo, o objetivo de preparar, de produzir as plantas que vão ser porta-enxerto, que vão ser cavalos. Inclusive, esse é o mais simples, o mais fácil de você atingir também, atingir mais rápido. É claro que nesse daí você vai ter que escolher aquelas plantas que vão produzir uma quantidade muito maior de sementes. E o formato também vai ser importante nesse caso. Como, por exemplo, essas duas aqui que são muito abertas, que tem muito galhos, elas são horríveis para essa formação de cavalo inicial, porque você vai ter que tirar uma quantidade muito grande de galhos para conseguir transformar em cavalo, e aí elas acabam não ficando tão bonitas assim. E com relação a esse objetivo de formação de cavalos, outras você consegue, né, uma estrutura muito mais adequada, como essa daqui, que ela não produz muitos brotos aqui embaixo e ela começa a ramificar aqui em cima. E é uma estrutura muito mais fácil de trabalhar para essa formação de cavalo. E eu estava aqui conversando com a Cris, que me ajuda a cultivar as plantas, e ela estava até me dando uns exemplos aqui com relação a outros objetivos, como por exemplo, se você quer ter uma grande coleção com muitas flores diferentes, eu não sei se vai fazer sentido para você. Para mim foi um pouco complicado, mas ela deu um exemplo de quando alguém está fazendo um tapete, por exemplo. Eu tenho até dificuldade de explicar esse exemplo dela. Que na hora de você costurar um tapete ali, você tem que escolher o tipo do barbante, da linha, a espessura, a cor, até a espessura da agulha vai mudar ali, se o tapete vai ser grande, se vai ter muito espaço, enfim. São vários detalhes que você precisa escolher até para fazer um tapete. Numa coleção de rosas do deserto, as plantas elas não precisam ter todas a mesma característica. Você vai ter algumas plantas que são boas doadoras de pólen, outras que vão produzir ótimas vagens, e elas podem ser dessa forma, cada um dando uma característica diferente para formar uma coleção que vai direcionar esse objetivo. Você está vendo que mesmo que você tenha o objetivo de produzir cavalos, as plantas não vão ter todas o mesmo formato. Lá dentro do melhoramento genético mesmo, tem uma ideia de que quando você tem grupos contrastantes, com características contrastantes, e cruza esses dois grupos, eles vão dar um terceiro grupo, uma terceira característica que é muito mais eficiente do que aquelas outras duas que você tem. Essa é a ideia do hibridismo, né? Da hibridização, que inclusive é a técnica que é muito utilizada para obter semente de milho. Os milharais que a gente tem hoje em dia, eles são praticamente todos produzidos com essa ideia do hibridismo. Mas se você decidir que quer trabalhar com as flores e ter um foco maior, eu acredito que essa seja uma das principais decisões das pessoas, que é para poder ter uma coleção muito bonita, com flores diferentes. Aquele exemplo lá do tapete, para você fazer tapetes diferentes é o que vai encaixar melhor para você. Você vai precisar escolher matrizes que vão precisar ser férteis, e nesse caso você vai encontrar um desafio novo. Porque na hora que você descobre que uma desses enxertos especiais ele é fértil, você também vai perceber que ele não é fértil em todos os cruzamentos, que existe alguma incompatibilidade. Na hora que você estiver testando várias plantas diferentes, você vai começar a perceber que algumas, essa polinização é mais fácil, em outras é mais difícil, você precisa repetir mais vezes a polinização, e até mesmo o tamanho das vagens podem ter uma interferência do pólen. A origem do pólen pode aumentar ou diminuir um pouco essa questão das vagens e até das sementes lá dentro. É um detalhe bastante interessante
e até inusitado com relação a isso. E assim que você acaba de descobrir um enxerto que é bastante fértil, você passa então, guarda ele para você, faz várias cópias e passa a utilizar ele para poder descobrir quais vão ser os pólens mais eficientes para aquele enxerto. É claro que você pode sempre fazer a polinização trocada, né? Passar o pólen de uma para outra, da outra para essa daqui, e assim você consegue descobrir ainda mais rápido quais vão ser as plantas boas aí para sua coleção, para você conseguir ter vagens com muitas sementes. E essa é a outra parte, né? Você conseguir plantas que são super produtivas e vão te dar muitas sementes, tanto para você vender essas sementes aí como uma renda extra ou para poder plantar e ficar naquela expectativa de que você vai conseguir flores com características novas, com características inusitadas que ainda não estão aí no mercado e que podem em algum momento, né, cair no gosto das pessoas e fazer um grande sucesso, igual várias outras que a gente já conhece, dependendo se você já está aí há bastante tempo cultivando, sabe que tem algumas que todo mundo conhece. E se por acaso você não quiser fazer essa seleção, aprender como é que é essa parte de seleção das matrizes, o que vai acontecer aí com a sua coleção? Bom, não vai acontecer simplesmente nada, ela simplesmente vai ficar como ela está hoje, ou não vai avançar tanto assim. Não tem um grande problema. Esse conhecimento vai simplesmente te ajudar a conseguir uma renda extra, por exemplo, conseguir valorizar as suas sementes, conseguir valorizar as mudinhas, aprendendo a fazer esses cruzamentos e a ter uma produtividade maior. Imagina só, você descobre uma matriz ou um determinado cruzamento que vai dobrar a quantidade de sementes que você tenha por aí. É uma diferença e tanto, não é mesmo? E um erro bastante frequente que as pessoas têm, aquela questão do apego que eu comentei aqui, é fazer simplesmente uma polinização só e já pensar, essa planta não é boa, ou não ter muito bem essa noção de como é que é esse começo. Como é que isso funciona? Você fez aí uma polinização, uma plantinha jovem como essa aqui, por exemplo, e viu que ela deu aqui um palmo, por exemplo, não está tão grande assim. Mas não é esse o momento em que você vai selecionar a matriz. Depois que ela estiver aí com um ano e meio, você pode começar a fazer esse processo. Pode ser logo na primeira floração, mas é bom que a planta já tenha um tamanho que vai aguentar uma vagem maior. E então você anota aí, arruma um caderninho, coloca as etiquetas, que é o que eu sempre faço aqui, esses papeizinhos que ficam balançando, para não perder essa informação de qual foi o cruzamento e o tamanho e a quantidade também. E na segunda vez, na segunda polinização dessa mesma planta, é que você vai avaliar, principalmente se for exatamente o mesmo cruzamento. Olha só, essa é uma dica importante, é um dos segredinhos para você selecionar aí a matriz. Então, a hora que você observar que a planta cresceu um pouco, já passou aí 6 meses, 1 ano, mas a vagem ela continuou do mesmo tamanho, ela não aumentou a quantidade de sementes, esse já é o primeiro indício para você pensar, talvez essa não seja uma boa matriz. Você já dá uma olhada aí, vê se ela vai funcionar, se ela vai servir como porta-enxerto, como cavalo. Foi mais ou menos o que aconteceu com essa planta daqui, só que, sabe aquela questão do apego, né? Essa aqui eu já estou pensando em transformar ela numa planta enorme com um monte de enxertos, porque as vagens nunca crescem, elas ficam desse tamanho, elas amadurecem com esse tamanho aqui. Qual que é uma boa medida? Você pegou uma metade de uma vagem como essa aqui, viu que ela tem pelo menos umas 50 sementes, 60, esse é um número bom. Né? Mais de 60 sementes está ótimo, mas se for muito menor do que esse número, não vai compensar tanto manter essa planta na sua coleção. E eu já tinha te falado agora há pouco que o pólen pode interferir. Então, se você fez aí uma segunda polinização, conseguiu uma segunda vagem e ainda está na dúvida, faz uma terceira vez. Então, se você está com uma planta de uns 2 anos, já tem anotado aí o resultado de pelo menos umas 3 vagens, essa terceira vez você não vai fazer exatamente com o mesmo pólen. O ideal dessa terceira vez é que você troque esse cruzamento para você observar se a planta e se essa vagem está sendo influenciada pelo doador de pólen. E aí então, com essa terceira vagem, eu acredito que é possível você já definir, já ter certeza se a planta vai ser melhor como um cavalo, como um porta-enxerto, ou se ela vai ser uma boa matriz. Esse é o ponto crucial ali, essa idade de 2 anos e uma terceira vagem é o mínimo para você ter realmente essa certeza. Bom, você deve ter percebido que tem milhares de possibilidades, milhares, e
pelo menos centenas de enxertos diferentes que você pode utilizar como cruzamento, além das espécies e dos objetivos, né, de plantas mais altas, plantas gordinhas, ou seja, conseguir fazer todos esses testes, todos esses cruzamentos sozinho é bastante complicado. É por isso que um grupo, participar de uma comunidade, pode te ajudar muito a acelerar esse processo, economizar tempo, porque à medida que as pessoas vão conversando e vão falando, as pessoas que estão realmente comprometidas com esse melhoramento, com essa seleção, elas podem então trocar essa ideia e falar, ó, já cruzei o enxerto tal com o enxerto tal, nunca funcionou, ou as plantas que são, por exemplo, mais altas, quando eu cruzo com outras mais baixinhas, acontece uma mistura interessante. Então, se você já entendeu o quanto um grupo pode ser importante para você, para melhorar aí os seus resultados, é claro que você precisa entender também que você não vai ficar lá no grupo só pegando tudo que eles estão compartilhando. Aproveita para compartilhar as suas descobertas também. E talvez você já tenha até mesmo entendido que a sua coleção, tá dando um outro exemplo, você pode até mesmo comparar com um time de futebol, a seleção brasileira, por exemplo, onde as plantas dentro da sua coleção, elas vão ter funções diferentes. Da mesma forma como você tem aí atacantes, o pessoal aí da defesa, você vai ter plantas que podem simplesmente servir para doar o pólen, enquanto que outras vão receber e vão ter vagens maiores. É claro que nessa divisão você vai precisar de uma quantidade maior de plantas que são melhores receptoras e uma quantidade menor de doadoras, porque você consegue com uma única planta ter pólen suficiente para muitas outras plantas. Esse é um detalhe. E como é que você faz para deixar cada vez mais organizada e aprendendo a melhorar essa seleção das suas matrizes? É tão simples, qualquer pessoa consegue fazer. Você precisa aí de um caderninho e um lápis para anotar esses resultados. É claro, e alguma outra forma para você marcar esses cruzamentos, essas polinizações. Só isso. Você só vai anotar esses resultados das polinizações, quem são as mães, quem são os pais, o tamanho das vagens, as quantidades e pronto. São informações bem simples, mas que se você não tiver essa organização, essa anotação, realmente vai ficando complicado você lembrar o que foi que aconteceu lá no começo do ano, o que foi que aconteceu no ano anterior, fazer essa seleção, né? As suas plantas vão precisar dessas plaquinhas aqui, com algum tipo de identificação, ou número, ou nome, para você saber o que está acontecendo com cada uma delas também. Ou seja, qualquer pessoa consegue, não é um segredo isso. Mas eu já vou deixar uma dica que talvez você não saiba, não é algo tão claro que as pessoas percebem, mas quando você tem flores muito grandes como essa daqui, uma das coisas que você pode selecionar é o tamanho dessa base da flor, é o pedúnculo da flor. Essa base é o que vai fazer com que essa flor fique virada para baixo ou fique virada para cima, mais retinho. Se ela for muito longa, fica aquela flor mole, pendurada. Ou seja, você viu que tem várias características para observar. O tamanho, se ela é muito fértil, as cores, o objetivo, são vários detalhes. E com o tempo, com a experiência que você for pegando com a sua coleção, a coleção for crescendo, você pode se tornar um colecionador importante aqui no nosso meio. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero te mostrar uma coisa bastante interessante, que são diferenças entre enxertos de rosas negras que eu tenho aqui para você ver. Espero que você tenha aproveitado bastante todas as dicas que eu dei aqui durante esse vídeo. Eu não sei nem quantas foram, porque eu falei de vários processos que eu utilizo aqui para poder selecionar essas matrizes. Eu vou colocar essas plantas aqui em cima da mesa para poder te mostrar melhor. Elas estão aqui do meu lado, deixa eu pegar aqui. Vamos ver se você conhece todas elas. Eu vou aproximar aí para você ver melhor os detalhes. Olha só, são 3 diferentes. E eu já mostrei anteriormente outras plantas com essa coloração negra. E olha só, se você tiver, por exemplo, um desses objetivos de fazer uma linhagem, fazer uma seleção de rosas negras, ou com vagens que podem futuramente dar origem a sementes que vão aumentar muito a probabilidade de você ter, através ali da germinação, plantas que vão ter essa coloração bem escura, essa é uma das coisas que você precisa fazer. E aumentando aí na sua coleção,
plantas que tenham aí características semelhantes. Você conhece essas três aqui? Olha só, vou te mostrar mais próximo aí para você ver. Essa aqui é a índigo. Essa aqui eu ainda estou descobrindo se ela é uma boa matriz, eu ainda não tenho certeza. Mas se por acaso você tiver e quiser contar pra gente aqui nos comentários, vai ser ótimo. Você já economiza o tempo de muita gente. Essa outra aqui já é bastante conhecida. Sabe qual que é? Olha só. Essa aqui é a L14. E essa daqui ela já é conhecida por ser uma planta que é fértil, dependendo de quem é o doador do pólen. E a outra que está num vaso enorme vai ser complicado de trazer aqui. Olha só. Você conhece essa outra aqui? Essa daqui é a Via Láctea. E aí, o que você acha? Vai dar uma boa mistura? Eu vou fazer a polinização com todas essas. E é claro, né? Assim que eu tiver os resultados, eu vou contar lá na comunidade RDG o que foi que eu consegui com essas plantas aqui, se elas são boas matrizes ou não, justamente para economizar o tempo das pessoas por lá. E se caso eles tiverem esse objetivo de fazer uma coleção de flores negras que são boas matrizes, eles já vão então economizar esse tempo deles por lá. Agora aproveita, conta para mim aqui, você já está fazendo essa seleção de matrizes? Você já tinha pensado em todas essas dicas, todos esses detalhes e quanto eles são importantes para você ter boas sementes, por exemplo? Bom, me conta aí como é que está a sua coleção, o que é que você está fazendo por aí. E vamos trocando essa informação, esse conhecimento por aqui. E até o próximo vídeo.